Seja bem-vindo ao canal Ciência e Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. Hoje eu quero trabalhar com vocês, fazer a exposição de um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 12. A gente vai expor todos esses versículos, né? O texto, eu fiz uma divisão, dividi o texto em três partes, né? A primeira parte, que vai do versículo 7 até o versículo 8, né? A persistência na oração e a resposta de Deus. A segunda parte, que vai do versículo 9 até o versículo 11, a bondade de Deus como fundamento para a oração, nós vamos entender o porquê. E a terceira parte, a oração transforma a ação, a regra de ouro, né? O versículo 12. E depois a gente vai dialogar em questionar o que esse texto aqui ele pode tirar de ensinamentos para nossas vidas. O que nós aprendemos então com esse texto? O texto ele fala sobre oração, inclusive o título aqui que se encontra na minha Bíblia é A Persistência na Oração. Daí eu coloquei o título de Persevere na Oração e Ame ao Próximo. Você vai ver isso no finalzinho da exposição sobre a oração e quando ele traz a regra de ouro no versículo 12. A gente vai dialogar um pouco sobre isso. Esse texto ele se encontra, você vai ver que ele, dentro do Evangelho de Mateus, ele se encontra no Sermão da Montanha, onde Jesus tratou sobre muitos assuntos. E aqui já está no finalzinho do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? Que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Sobre o que Jesus está falando aqui. Jesus, você vai ver que ele vai falar. Ele está falando sobre o cristão e a persistência na oração, né? E também ele está falando sobre confiar no amor de Deus como Pai, né? Ele vai trabalhar isso de uma forma bem clara no versículo 11. A instrução, o texto aqui, Jesus traz instruções, né, com referência à oração. E o texto vai enfatizar três pontos aqui, né? Orem, busquem e batam, né? E o texto também vai trazer a promessa, né? A promessa de quando você ora, quando você busca, quando você bate, tem promessa. E a promessa é que vocês receberão, que vocês encontrarão e que a porta se abrirá. E no versículo 12, a terceira parte, o texto ainda vai falar, vai introduzir, né, a regra de ouro, né? Faça aos outros o que gostaria que fizessem a si. Então, a nível introdutório, é isso que o texto fala, né? Esse é o ponto, a compreensão, né? Eu trouxe o entendimento de uma forma geral sobre o texto. E aí a gente vai seguir para o nosso primeiro ponto.